Olá, eu sou a Carmo Costa. Olá, eu sou o Ivo Dias de Sousa. E hoje vamos falar sobre solidão. Ivo, como é que se define solidão? A solidão, de acordo com o que eu vi tecnicamente, é simplesmente isto, de uma forma muito simples. É um estado subjetivo, nós ou nos sentimos solitários ou não. Podemos estar com muitas pessoas e sentirmos solitários à mesma. E depois, a questão é um estado subjetivo que depois tem muitas consequências objetivas, quer dizer, pode ser muito mau para a nossa saúde, sobretudo se for solidão crónica. Por exemplo, a solidão crónica, há estudos, por exemplo, você citar algumas estatísticas. A maior parte de nós sente períodos de grande solidão. Ou seja, a maioria das pessoas que nós vemos na rua sente períodos de grande solidão. Eu revejo-me nessa estatística. Em princípio, não estou na segunda estatística, mas se calhar não sou o melhor para me avaliar a mim próprio. Uma pessoa em 5 sofre de solidão crónica. E uma coisa engraçada da solidão crónica é que os estudos indicam que a solidão crónica é pior para a nossa saúde do que, por exemplo, ter muito excesso de peso, do que ser alcoólico. É muito pior para a nossa saúde sofrermos de solidão crónica, e está muito associada à solidão crónica e à solidão à depressão. E a depressão está muito relacionada com a incapacidade de sentir emoções positivas. É algo muito preocupante. Então, a solidão, daquilo que eu tive a ler e da minha experiência, eu acho que está relacionada com o facto de nós não conseguirmos ter alguém que nos ouça, com quem partilharmos as nossas experiências, as nossas frustrações, alguém que nos dê sugestões quando nós estamos confusos, e também surge porque as pessoas sentem-se assim um pouco desconectadas com o mundo que as rodeia, porque não existe talvez um grupo de pessoas com as quais elas têm afinidades, têm ideias e interesses semelhantes. E se calhar, e também, por exemplo, vivem sozinhas e depois há momentos em que sentem aquela necessidade de carinho, de atenção e não têm. E pelos estudos que eu tive a ler, a maioria das pessoas casadas não sentem tanta solidão, mas as pessoas solteiras e mais idade tendem a sentir mais solidão porque vivem mais sozinhos. No entanto, como disseste bem, nem sempre as pessoas que estão acompanhadas deixam de sentir solidão, porque se estão acompanhadas e não se identificam com quem estão, por exemplo, imaginemos pessoas que dividem uma casa, não têm um relacionamento amoroso, mas dividem uma casa para dividir também as despesas, mas não têm afinidades. Uma está constantemente a sair na rua com amigos e outra é mais caseira, mas depois, quando se juntam, não há assim grandes conversas. E embora tenha alguém com quem partilhe a casa, não há afinidade. Logo pode sentir essa solidão. Uma coisa engraçada de sentir solidão. Solidão, de certa forma, é algo útil, sentir solidão. É mais ou menos como sentir sede, como sentir fome. Por exemplo, quando nós sentimos fome ou sede, vamos ao frigorífico, vamos comer qualquer coisa, vamos beber qualquer coisa. Infelizmente, em relação à solidão, nós não podemos abrir, olha, necessitamos 5 amigos chegados e não vamos ao frigorífico e encontrar lá os 5 amigos chegados. As coisas não são... Pronto, felizmente ou infelizmente não se passam assim. Mas sentir solidão é um apelo com o nosso corpo, tal como a sede, para que nós procuremos ter conexões e ligações com outras pessoas, com animais. É uma espécie de alerta, não é? É uma espécie de alerta, sim. Mas isto faz muito sentido em termos evolutivos, porque nós, pronto,
Nós somos as mesmas, entre aspas, somos as mesmas pessoas que éramos há 10.000, há 100.000 anos e talvez há 1.000.000 de anos. E vivíamos em pequenas comunidades. No caso de sermos expulsos daquelas comunidades, nós dependíamos muito para a nossa sobrevivência da colaboração das outras pessoas que viviam à nossa volta. E sentimos solidários é um apelo a criarmos ligações. O problema está quando começa a ser crónico, não só tem consequências para a nossa saúde, como é uma espécie de círculo vicioso. Por exemplo, se eu me sentir solidão crónica, eu olho para a tua cara e assumo que tu estás a ser fria e agressiva em relação a mim, apesar de provavelmente agora acho que esteja a ter uma cara razoavelmente neutra ou mesmo sorridente. Mas o problema disso é que se nós achamos que os outros são frios e são antipáticos em relação a nós tendemos a tratar os outros de forma fria e antipáticos. Então aquilo torna-se uma pescadinha de rabo da boca e torna-se algo torna-se um ciclo vicioso. Sim. Uma das recomendações que os especialistas dão para se sentirmos solitários é procurarmos conscientemente assumir que as pessoas estão a ser mais simpáticas do que nós julgamos. Quer dizer, nós avaliamos, quando estamos solitários, avaliamos muito mal as outras pessoas em relação a nós, em termos de simpatia, e tendemos a avaliar para baixo, o que pode ser muito mau. Isso também está relacionado com o pessimismo que as pessoas ficam, com a tristeza, e depois têm tendência a ver tudo negativo. E é por isso. E quais são os, digamos que, os tratamentos ou as possibilidades que tu achas que as pessoas têm para melhorar essa situação? Eu não sou médico, isso, talvez se as pessoas se sentem muito solitárias, talvez consultar um especialista. Sim, se a coisa tiver uma terapia. Mas há coisas muito engraçadas que se pode fazer e que eu estou a experimentar. Por exemplo, se eu vou a uma determinada, se eu tenho aulas de yoga ou se eu tenho aulas de outra coisa qualquer, mesmo que não seja uma coisa para conversar com outras pessoas, eu posso chegar 15 minutos antes, chegar algum tempo antes e sair algum tempo depois. É provável que comece a iniciar conversas. Por exemplo, se eu estou num mestrado e quero conversar com pessoas, se eu chego mais cedo, se calhar coloco-me no centro da sala, o que dá mais hipóteses de começar conversas. Depois há coisas que há muito simples de fazer, que é iniciar conversas. Se calhar a maior parte não resulta. Por exemplo, a gente vamos a um café e está muito calor e dizemos ao empregado, está muito calor. E o empregado continua numa conversa. Mas se estiver muito frio, nós podemos dizer o contrário. Dizer uma coisa. E o que os especialistas dizem é que nós devemos procurar iniciar conversas no nosso dia-a-dia com quase toda a gente. Exceto se a pessoa for, obviamente, muito antipática. Muito antipática ou tem já uma razão muito objetiva para a coisa. Porque nós conversarmos é um músculo como outro qualquer, quer dizer. E depois outra coisa engraçada é que se nós sentimos solitários, que dizem os especialistas, se nós começamos a tomar medidas, mesmo que estejamos a fazer muito tudo certo, aquilo tende a demorar tempo a sentirmos os efeitos, porque se calhar estamos a fazer tudo certo, mas se calhar passa semanas ou meses até começarmos. É também uma questão de persistência. E nós no nosso dia-a-dia podemos fazer muitas coisas para coisa. Outra coisa que... Para melhorar, sim. Olha, de certa forma, o que estamos aqui um bocado a fazer, que tu vives em Ayamonte e eu estou agora em Portimão, em Portugal, e tu estás em Espanha, é utilizarmos as redes sociais, o Skype, o Zoom, os telefonemas. Tecnologias. Porque as tecnologias não são muito boas para iniciar novas amizades, exceto se depois acabarmos por encontrar na vida real essas pessoas, mas são ótimas para continuar. Para continuar e para manter. Mas aquilo, eu volto a dizer, aquilo é um assunto mesmo muito preocupante.
Mas deixa-me lá também acrescentar algumas coisas que eu li, que as pessoas também podem fazer, desde, por exemplo, adotar um animal ou ter um animal de estimação, que faz com que a pessoa saia de casa e também tem com o animal faz companhia, ou, por exemplo, criar um hobby, ou então fazer desporto, inserir-se em grupos, por exemplo, de dança, de pintura, Eu diria, danças a pares ou em grupo, com danças tradicionais europeias. em que pode interagir com as pessoas. No início pode custar um bocadinho, mas depois começa a falar e começa-se a interessar, e as pessoas a interessarem-se por essa pessoa. Também fazer desporto, também falam no fazer desporto, dizem que é muito bom para nós também desanuviarmos, além de ser bom para a parte física, também é boa para a nossa mente. Ir ver um filme, por exemplo, a pessoa também pode fazer isso sozinha e distrai-se, fazer viagens. Mas em relação aos animais de estimação, pelo menos em relação aos cães, nós podemos fazer batota. Então, nós vamos na rua, encontramos um cão com o dono e podemos fazer festas. Podem travar conversa, sim, eu conheço pessoas que fazem isso. E a partir dali, às tantas, conhecem os donos por causa dos cães. Isso é o que... Isso é uma grande estratégia. Quer dizer, a gente pode fazer batata. Mas o que os especialistas dizem é sobretudo uma questão de iniciativa. É uma questão de fazermos... ter uma atitude diferente. Ter uma atitude proativa. E depois há uma coisa engraçada, que não tem piada nenhuma, quanto menos solitários nos sentimos, mais tendemos a ir a eventos sociais e mais tendemos. Quanto mais solitários se não fizermos um esforço consciente, menos tendemos a ir a eventos sociais, quando mais necessitamos de ir. É assim uma pescadinha de rabo na boca, quer dizer. Muito bem. Vamos encerrar por hoje o tema? Sim, mas eu gostaria de dizer, para terminar, que isto é um assunto muito mais preocupante e interessante. É muito preocupante, porque pode dar origem a depressões, a problemas mentais e a outros problemas ainda mais graves. Não, e há um conceito que você já falou anteriormente, que é o futuro por defeito. Ou seja, nós em relação à solidão, é relativamente fácil ver que se não fizermos nada, o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Quer dizer, não é algo que se resolve de um momento para o outro, como tenho fome, vou ao frigorífico, mas é algo que a gente deve claramente fazer algo para isso. E há outra coisa para terminar, desculpa, Carmen, a não ser que queres dizer qualquer coisa. Não, o que eu ia dizer é, se as pessoas não conseguirem com estas estratégias, e algumas delas até estão na internet, pesquisem. Se não conseguirem, vão, por favor, falem com um especialista, falem com um psicólogo. É importante desabafar, é importante sentirem-se apoiados. Eu queria terminar com uma coisa. Há uma coisa, isto não é nada original, mas há uma coisa que nós tendemos a esquecer em relação à solidão. Quando nós estamos a procurar medidas para nos livrarmos da solidão, nós estamos a fazer um favor ao mundo e às pessoas à nossa volta. Porque as outras pessoas que estão à nossa volta também se sentem solitárias, ou muitas delas se sentem solitárias. E nós, quando temos numa missão para nos livrarmos da solidão, ou pelo menos para melhorarmos em relação à solidão, estamos também a fazer um favor ao mundo e às pessoas à nossa volta, que é uma coisa que nós tendemos a esquecer e, se calhar, ajuda-nos a fazer mais isso. Sim, é que a solidão não acontece a uma pessoa só no mundo, acontece em muitas pessoas. E às vezes nós pensamos que o outro não se sente sozinho, mas às tantas se sente, só que esconde, tem vergonha. É isso. Ok, muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. Fiquem bem.